Então, bom dia a todos. Hoje, dia 20 de outubro, nós estamos aqui reunidos para mais uma reunião da temática da disciplina de Urologia da Unicamp. Hoje contamos com um convidado externo, o professor Dr. Fábio Vicentini, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, que vai participar conosco das discussões de caso. A reunião vai ser coordenada por um dos nossos integrantes do grupo de Urologia da faculdade, o professor Dr. Renato Nardi. Então, Renato, por favor, a palavra com você. Bom dia a todos, obrigado, Dr. Cássio. Seja bem-vindo, Fábio, um grande prazer tê-lo entre nós. E como a gente tem uma aula que você vai apresentar daqui a pouco, vamos direto aos casos e a gente vai conversando e a gente vai solicitando a opinião dos experts aqui, ok? Então, seja bem-vindo mais uma vez, é um grande prazer tê-lo entre nós, viu? Ivan, muito obrigado, viu, Renato? Vamos Obrigado, lá. professor Carlos, pelo convite, é um prazer. Bom dia a todos. Então, obrigado, doutor Renato, doutor Cássio, e também agradeço ao doutor Fábio Vicentini por estar conosco aqui nessa reunião amanhã. E hoje o nosso tema, então, vai ser uma cirurgia renal endoscópica combinada com auxílio, inclusive, da ultrassonografia, com a aula do doutor Fábio. Meu nome é Ivan Selegato, eu sou residente do 5º ano da urologia, e o nosso primeiro caso é a paciente DAS, sexo feminino, 57 anos. Uma paciente que, no caso, inclusive, o antecedente dela foi discutido há 2 semanas atrás, no qual ela já havia sido submetida a uma nefrectomia aos 16 anos, foi então submetida a uma ampliação vesical por conta de uma esquistossomose e uma bexiga disfuncionalizada, acabou evoluindo com um tumor que, nessa ampliação, na transição da ampliação com a bexiga, foi submetida a uma cistectomia radical com confecção de um Bricker e, na sequência, no acompanhamento com a equipe da uro-oncologia, ela fazia todos os exames de tomografia de abdômen, de tórax, evidenciando, na verdade, não evidenciando nenhuma recidiva ou metástase. E, no segmento todo, lá em 2018 e 2019, ela também foi submetida a 2 procedimentos endourológicos para tratamento de cálculo renal nesse rim residual. No momento, ela trazia em consulta uma creatinina de 1,8, uma ureia de 60, uma urina 1 com 100 leucócitos por campo, nitrito positivo, leucosterase positiva, cristais também positivo, e uma urocultura com uma E. coli sensível, mas no momento a paciente estava totalmente assintomática. Trazia consigo também um ultrassom uma tomografia de abdômen realizada há algum tempo antes da nossa consulta, em que evidenciava um cálculo de 2,3 centímetros lá no grupo calicinal superior, de aproximadamente 647 unidades. No nosso ambulatório, então, de nefrolitíase, nós solicitamos, então, uma tomografia de abdômen sem contraste no momento. A paciente, inclusive, por conta de ser monorreno e também já de ter uma função renal tocada, foi por isso que nós solicitamos sem contraste também. Aqui, gostaria de saber se está rodando para vocês o vídeo. Acho que está ruim, né? Vai demorar mais. Uhum. Eu deixei as imagens preparadas também. Uhum. Aí tá. Deu uma travada aqui, peraí. Coloque nas fotos, então, Ivan. Uhum. Então, aqui, já evidenciando esse... Deixa eu só ver se aqui mesmo. Aí. Aqui, esse cálculo, que na nossa medida foi evidenciado um cálculo de 2,5 centímetros, acometendo o grupo calicinal superior. Ele não se estendia para a pelve. Aqui a mesma coisa no corte coronal, mostrando então esse cálculo de 2,5 centímetros. Não havia dilatação pielocalicinal considerável e também nenhum cálculo ureteral. Aqui nos 3 cortes, para facilitar a nossa opção terapêutica. Então, resumo, nós temos uma mulher de 57 anos, rim único,
por ter sido submetido a uma nefrectomia na infância, jovem, e também atualmente com uma derivação urinária incontinente, um BRICR, por conta de uma cistectomia radical e já ter sido também submetida nesse rim a 2 procedimentos endourológicos. No momento, com o cálculo, então, de 2,5 centímetros no grupo calicinal superior. Então, aqui eu acho que é interessante perguntar para o Neto, se ele nos ouve. Bom dia, Neto. Bom dia, Renato. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Me fala uma coisa, Neto. Nesse caso aqui, o que torna esse caso especial para a nossa conduta, para o tratamento de cálculo? Os 2 pontos mais importantes, na minha opinião, trata-se de uma paciente com rim único e a derivação urinária, que não permite para a gente um acesso retrógrado, ou mesmo pensando no tamanho do cálculo, num acesso percutâneo, uma pielografia retrógrada para facilitar a nossa função. Perfeito. E você pensaria em algum truque, alguma dica aqui no intraoperatório para facilitar esse acesso? Eu acho que a gente poderia pensar em tentar fazer retrógrado, entrar pelo BRICR e tentar cateterizar o ureter e fazer isso, mas acho que seria bem difícil e manipularia uma alça, um BRICR, uma derivação, então seria um pouquinho, entre aspas, teria um risco maior. Então eu acho que o que a gente poderia usar de saída, estudando bem a tomografia no pré-operatória, seria uma punção direta no cálculo. A gente puncionar o cálculo, olhando a tomo aí, e tentar fazer após puncionar e sentir que bateu na pedra, contrastar através da agulha para confirmar a nossa posição e a partir daí, contrastando o sistema coletor, prosseguir na percutânea. Excelente, né? Professor Cássio. O que eu acho interessante que tem que ser considerado é um cálculo grande no grupo calicial superior. Por que esse cálculo se formou exatamente no grupo calicial superior? Eu acho que esse caso ele mereceria uma investigação complementar antes da abordagem cirúrgica, porque talvez ele tenha uma estenose ali do infundíbulo do cálice superior, alguma coisa. O professor D'Ancona comentou no chat aqui sobre fazer uma pielografia anterógrada, né? Eu queria que vocês discutissem esses aspectos aí. Olha, pelo histórico do paciente, tá, até nas tomografias aqui anteriores, você conseguia ver bem o infundíbulo do grupo calicinal superior. Não me parecia ter um estreitamento. E ela tinha sido submetida anteriormente a procedimentos endurológicos. E um deles conseguiu fazer uma endoscopia retrógrada pelo fio-guia passado anterógrado e viu que não tinha estenose do grupo calicinal superior. Eu acho que isso foi um capricho. É o terceiro cálculo que faz e é mais comum mesmo, quem tem derivação urinária, fazer cálculos de repetição, né? Então, parecia não ter uma estenose de infundíbulo, nesse caso. Eu queria perguntar ao professor Fábio, aproveitá-lo aqui, pensar na sua vida ideal, qual seria, como que você planejaria o seu acesso inicial a esse paciente que tem um BRICR e tem uma dificuldade grande aí para a gente contrastar a via urinária para direcionar a função? Qual que é tendo tudo na mão, Fábio, como que faríamos? Bom, Renato, agradeço de novo o convite aí, participar da reunião de vocês, é um prazer. Esse caso, eu acho que ele merece uma consideração até antes disso, Renato, porque sempre quando eu vou falar da percutânea, eu falo que a gente segue mais ou menos uns 10 passos, né, para fazer a percutânea. E esse passo aqui a gente começa sempre fazendo a tomografia para classificar o cálculo. Então, esse é um cálculo de cálice superior, uma alteração anatômica, a gente considera como um gás 3, que é relacionado com um grau de dificuldade e com taxas de sucesso e complicação. Então, a gente avalia bem o cálculo antes, e aí a gente vai fazer a prevenção de complicações, porque essa paciente tem um alto risco de complicação. Quais as complicações que a gente se preocupa mais? Principalmente infeccioso, né, e complicação de sangramento, porque é um rim único, que é um fator de sangrar, é um gás 3 e um polo superior, que muito provavelmente é uma punção supracostal. Então, a gente tem risco de sangramento e de infecção. Ela tem culturas positivas, tem o BRICR. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente perde uma paciente
numa percutânea, em geral é por sepse. Então, essa é a preocupação inicial. Então, ela tem que ser tratada antes. A gente sempre, para os cálculos complexos, a gente deixa macrodentina preventiva, considerando que ela tem uma cultura negativa, senão a gente trata guiado pela cultura já uma semana antes. Isso é bastante importante. Um trabalho do ED para cálculos complexos recente mostrou também a diminuição de complicações infecciosas. Outra coisa, durante a cirurgia, a gente tem a prevenção de sangramento. Então, para os cálculos complexos, a gente faz uso do Transamin, 1 grama na indução, considerando que a paciente não tem a contraindicação, que são eventos tromboembólicos prévios, uso de anticoagulante, uma coagulopatia, ou uma função renal maior que 2 de creatinina, uma criança menor que 30. Ela está no limite, ela pode fazer. Então, isso vai diminuir em 5 vezes a taxa de transfusão dela. Então, antes de operar, prevenção de complicação. Aí, pensando na cirurgia, realmente o acesso é um pouco mais complicado, mas a gente tem 2 opções. Fazer o acesso anterógrado habitual, você tem um cálculo que possivelmente é radiopaco, não deve ser muito, porque a densidade não é alta, mas você pode tentar puncionar diretamente no cálculo, e aí fazendo uma punção 0,90 graus, que vai nos dar horizontalmente qual é o nível do cálculo, tá? Ou usando o ultrassom, que a gente vai ver com bastante facilidade o cálculo e fazer a punção guiado por ultrassom, como a gente faz uma nefrostomia eventualmente, e aí pode-se injetar contraste e fazer a pielografia anterógrada para ter uma avaliação da via excretora. Uma coisa que funciona muito bem, em geral funciona, é fazer uma briquergrafia, e aí você tem normalmente um reimplante ureteral refluxivo, então você passa uma sonda de Foley, enche com uns 20 ml o balão, traciona um pouquinho e injeta o contraste. A maioria das vezes você vai ver refluxo para esse rim. Você faz uma pielografia quase que de forma habitual. O problema é você realmente jogar, eventualmente, uma urina contaminada de volta para o rim, aumentar um pouco a pressão intrarrenal. Então, essa pielografia também tem que ser feita com cuidado. Então, ou a gente acessa direto anterógrado, 0,90 graus, ou com ultrassom, ou tenta fazer a pielografia retrógrada pelo breaker mesmo. Pedro. E aí, Ivan, o que a gente fez nesse caso aqui? Conte para mim. Vamos lá, então. Por conta disso, da paciente ser monorreno, já ter sido submetida a outros procedimentos, ser uma função renal tocada, nós optamos por um acesso percutâneo, pelo volume do cálculo, mas dessa maneira fizemos a mini percutâneo, para ser minimamente invasivo, e ter um dano renal também menor. Aqui, então, o posicionamento da paciente, a demarcação do nosso template de punção, e como o Dr. Fábio mesmo falou, ela seria provavelmente uma punção supracostal, demarcação ali da 12ª e da 11ª costela. Nós deixamos a paciente com uma dorsoflexão para aumentar a exposição do nosso campo. Aqui, justamente, o Dr. Fábio já foi muito bem, né, obviamente, e nós tentamos fazer essa pielografia através do contraste, a briquergrafia, mas nós não tivemos sucesso. Nós infundimos, mas não conseguiu chegar esse contraste até o nosso rim, né, na nossa via excretora alta. De qualquer forma, então, nós optamos pela punção diretamente sobre o cálculo. Aqui nós demarcamos, então, em 0, e normalmente a gente coloca em 30 graus. Fizemos essa triangulação e ali já o local com a agulha de Shiba na punção no cálculo. Aqui, então, nós realizamos essa pielografia através do contraste pela agulha, e aí nós conseguimos já visualizar, até como o Dr. Cássio, o Dr. D'Ancona comentaram, que não existia uma estenose desse infundíbulo do cálice superior, mas ele realmente era um pouco mais estreito, né? Aqui à direita, mais já longo, passando, né, Ivan? Ele era mais longo. Perfeito. E aqui passando o fio guia à direita e ele descendo por ether, garantindo o nosso acesso. Aqui só mostrando que o nosso equipamento que foi utilizado, então é o equipamento da Storz de 12 French aótica e uma camisa de 15 a 16 French. E interessante que ele tenha só um one shot dilatation, né? Que seria para punção e dilatação.
Outro fato interessante é que nesse equipamento da mini percutânea, esse Vacuum Cleaner Effect faz com que muitas das vezes não seja necessário o uso de pinças para retiradas, sejam Dormia para mini percutânea ou até mesmo de pinças específicas. Fato que o próprio fluxo de soro, quando você em contato e coloca esses cálculos dentro da camisa, na retirada do aparelho, ele faz esse processo de vácuo e traz os cálculos. Aqui, então, a nossa punção, One Shot Dilatation, e a nossa camisa de 16 French. Interessante que o próprio dilatador ele tem dois canais para passar os guias, 2 guias, deixando assim um guia, como na foto da direita, de segurança, encaminhado para o ureter, e o outro, nosso canal de trabalho para realizar o procedimento. Aqui, então, já na realização do procedimento do cálculo, foi optado, então, utilizamos uma fibra se não me engano, foi de 500, a nossa intenção era fazer o dusting, né, para evitar até mesmo mais fragmentos, mas o cálculo realmente era não era duro, e logo nas primeiras fragmentações ele já se partiu completamente, e nós utilizamos esse processo do vácuo para retirada. Não sei se o vídeo vai passar, está um pouco lento tudo. Deixa eu ver se vai aparecer, ver se aparece para vocês. Aqui é só para mostrar justamente a via excretora. Está travado, para mim está passando. E a ausência de cálculo. Está travado, né? Vou passar. De qualquer forma, era para mostrar que toda a via excretora foi tratada, não ficou nenhum cálculo residual. Nós conseguimos, inclusive, passar por aquele infundíbulo que era um pouco mais longo, chegar na pelve renal, sem ter qualquer lesão, muito cautelosa. E, na sequência, nós passamos o catéter duplo J, como foi evidenciado aqui. Peraí. Oi, Ivan, calma. A cirurgia foi super boa, certo? Não passou o vídeo, mas não tinha nenhum resíduo de fragmento, acesso ao cálice inferior foi super tranquilo, tinha ali na tomografia um microcálculo, uma pequena pedrinha no cálice inferior, infelizmente a gente não conseguiu ver, mas conseguiu chegar nesse cálculo. O infundíbulo era longo, mas ele era bem complacente, então uma cirurgia foi super boa. Então, agora é uma questão que eu gostaria de perguntar de novo para o Neto, e como é que você faria agora a drenagem desse paciente? Assim, ele monorreno, cirurgia, você participou da cirurgia, qual foi a sua impressão? O que você achou da drenagem, na hora da drenagem? Qual foi a decisão, né? Então, Renato, eu que estava com o Ivan nessa cirurgia, a gente tinha programado desse jeito, a gente tentou fazer o que o Dr. Fábio falou de fazer retrógrado, contrastar mesmo, não deu, a gente não tem essa imagem ali, mas não deu. Mas aí a gente tinha esse plano de puncionar na pedra e foi bem, funcionou tranquilo, a gente só não fez o 0,90, a gente opta por triangular e às vezes mesclar com um bullseye technique ali, mas acabou indo tranquilo a punção e a cirurgia foi bem. O vídeo não passou uma pena, a gente conseguiu descer até a pelve e ver que estava limpo e ver a jupe tranquila. E por ser uma mini percutânea, que também foi uma escolha nossa para lesar menos parênquima, considerando que era uma paciente monorrena, a gente falou, e agora? Deixamos sem a nefrostomia e vamos só passar um duplo J ou deixar total tubeless? Mas, por outro lado, por ser um cálculo potencialmente infectado, tudo, a gente ficou, não vamos deixar ela sem drenagem nenhuma. Então, nós optamos por passar um duplo J e como não tinha sangrado nada e a gente confiou que tinha feito esse antibiótico prévio, a gente optou por deixar só o duplo J e sem nefrostomia. Alguma consideração, Fábio, sobre tubeless e monorreno? Olha, eu acho que não tem problema se você não teve intercorrência, deixar sem a nefrostomia. Na verdade, hoje em dia eu vejo poucas indicações para nefrostomia percutânea. Esse caso é um caso que faria eu pensar deixar a nefrostomia pela possível dificuldade de retirada desse duplo J depois. A não ser que você consiga deixar um fio externo pelo breaker, aí fica tudo bem, fica fácil, mas muitas vezes gera uma dificuldade. Nós tivemos um caso recente aqui, que foi feita 2 cistoscopias e não conseguiram, breakerscopias, né? E não conseguiram retirar o duplo J.
Ele estava muito fundo, era um breaker longo e não conseguiam tirar. E a gente teve que fazer uma solução inusitada. A gente levou o paciente na endoscopia, passou um colonoscópio e aí conseguiu tirar. Ou seja, gerou um problema a mais para a gente aí. E, assim, eu acho que tem que deixar alguma drenagem, sim, por ser do rim único. Claro, um fragmentinho pode dar uma anúria, mas, eventualmente, uma nefrostomia fina, aí, um 14, nesse caso, deixa um dia, fecha, tá tudo bem, tira. Também poderia resolver para evitar essa questão de retirada do duplo J, que no caso dela pode levar uma dificuldade a mais. E aí, Ivan, o que aconteceu? Perfeito, foi isso então, foi deixado um duplo J 4.7, aqui nas imagens, a evidência da pielografia, também da passagem do catéter duplo J e a imagem lá no breaker desse duplo J enrolando. Não foi deixado, então, nefrostomia, foi um procedimento tubeless, sangramento estimado mínimo, com um tempo de cirúrgico de 1h30, stone free. Essa paciente evoluiu bem no pós-operatório, com creatinina mantida, foi de alta, inclusive, no PO1. E a nossa programação era a retirada desse catéter duplo J por volta de 21 dias. Só que, impressionantemente, quando deu essa data, a paciente retornou ao nosso consultório com o próprio catéter já se exteriorizando pelo breaker. Então, aqui o paciente é diferente, viu, Fábio? Aqui ele nos ajuda. Muito bem orientado isso, parabéns. Aí, então ela retornou. Então, essa dificuldade possível, que nós já também discutimos isso no intraoperatório, de realizar uma cistoscopia flexível na tentativa de tirar, se nós tivéssemos algum problema, mas impressionantemente acabou que o duplo J saiu. Então a paciente própria puxou, ela ficou muito bem e atualmente ela vem com função renal mantida, super feliz com a cirurgia. Isso aqui é uma imagem nossa aqui, só em campo, agradecendo a todos os nossos chefes, Dr. Vilmar, Dr. Renato, Dr. Luiz, que sempre encabeçam as nossas cirurgias e nos permitem cada vez mais aprimorar, treinar. Então, agradecimento à equipe que está muito fechada ultimamente. Perfeito. Ivan, vamos para o segundo, para a gente não ficar muito... Alguma consideração, Neto, Dr. Eduardo, professor Cássio? Eu ia fazer um comentário só, posso? Em cima do que o Dr. Fábio falou, aí dessa dificuldade em retirar o duplo J, a gente considerou mesmo e a gente já teve um caso, eu e o Ricardo Minhaoca, não sei se ele está aí, que a gente foi entrar foi pós uma cistectomia que ficou com o duplo J e quando a gente foi entrar pelo breaker para tirar o duplo J, foi super difícil de ver mesmo, né, Dr. Fábio? E aí a gente falou, putz, não consegue distender bem, é difícil com o rígido. A gente entrou com flexível, mas a dificuldade era em distender a alça. O que a gente fez foi passar uma Foley de 3 vias, encher o balão, tracionar, e por uma via da Foley a gente deixou um soro para distender um pouco, e por dentro da outra via a gente cortou a ponta da sonda e entrou com o uretero flexível, que passa dentro de uma Foley 24 de 3 vias, e aí conseguiu distender bem, olhar e tirar o duplo J. Então é só um negócio que também tinha essa carta na manga aí, não é fácil, mas dá para fazer. Uma ginástica, né, Neto? Mas assim, foi o que solucionou. Vamos lá, Ivan. Vamos lá, então. Seguindo o nosso outro caso, paciente de 43 anos, sexo feminino, veio por conta de um duplo J calcificado. Essa paciente deu entrada no nosso pronto-socorro, na unidade de emergência referenciada, por conta de disúria, rolaciúria, hematúria e dor hipogástrica de forte intensidade irradiando para flanco esquerdo. O paciente negava febre, calafrio, sudorese, náusea, vômito e negava também outras queixas gastrointestinais. Ela relatava uma infecção urinária de repetição, trazia consigo algumas uroculturas, caracterizando com uma Enterobacter SBL, e tinha um antecedente de 2 implantes de catéteres duplo J. Um em dezembro de 2018, no Hospital Estadual do Sumaré, e outro em abril de 2020, à direita, na Unicamp. A paciente tinha miastenia graves, de forma generalizada, e tinha submetido também a uma timectomia por videotoracoscopia. Interessante que, por conta da pandemia, essa paciente acabou se perdendo mesmo, não procurou atendimento para a retirada desses catéteres ou resolução dos cálculos, e aí agora ela retorna conosco.
O exame físico estava sem qualquer sinal de sepse, abdômen flácido, sem uma dor discreta, somente em hipogástrio, Jordano negativo. Nesse momento, então, no pronto-socorro foi solicitado urina 1, urocultura e exames laboratoriais gerais, pensando na parte infecciosa, e foi solicitado também uma tomografia de abdômen sem contraste. Nos exames laboratoriais, um hemograma com um HB de 13, leucócitos de 11.100, sem desvio, uma creatinina de 1,4, com ureia de 50, potássio de 4, um urina 1 com leucoesterase positiva, cristais presentes, nitrito positivo e uma cultura, inclusive, que já adiantando a cultura que ela tinha realizado, com Enterobacter cloacae multi-R, sensível somente a imipenem e meropenem. Aqui no exame da tomografia, acho que nós vamos ter o mesmo problema para rodar o vídeo. Né? Tenta fechar o seu vídeo, Ivan, e ver se roda um pouquinho. Oi? Pode deixar? Tá. Eu tenho um outro aqui aberto, eu não estou vendo que realmente não está rodando, né? Eu vou passar e vou trazer a imagem normal. Pronto. Todo mundo vendo aqui, né? Sim. Então, nessas imagens que eu escolhi, já imaginando que o vídeo pudesse não rodar muito bem, nós conseguimos já visualizar. Aqui embaixo, esse cálculo de aproximadamente 4 centímetros, 4,3 centímetros vesical, com as duas extremidades distais do catéter duplo J fundidas nesse cálculo. Aparentemente, do lado esquerdo, o duplo J apresentava-se incrustado, com um espessamento ao longo de todo o trajeto, e aqui na imagem à direita, esse cálculo de 1,7 centímetros, provavelmente a causa de quando ela realizou esse procedimento de desbloqueio, e também na extremidade proximal, uma calcificação complexa, acometendo toda a pelve e também o grupo calicinal superior. No duplo J da direita, ele apresentava-se com uma calcificação nítida da extremidade proximal, mas de intensidade bem menor comparada ao lado esquerdo, e também na região do ureter, ao longo do trajeto, aparentemente apresentava-se somente com o espessamento. Então, nós não dava para a gente falar se realmente estava todo incrustado ou não. Aqui nós conseguimos ver, então, como eu falei, do lado esquerdo, aquela imagem do cálculo coraliforme, em cima do duplo J, e acometendo toda a pelve e o grupo calicinal superior, promovendo assim uma ureterohidronefrose bilateral também. Aqui foi realmente um artigo publicado no Journal of Andrology em 2020, que veio justamente para tentar facilitar e padronizar esses duplos J's calcificados, que é o VGAS. E, para isso, também facilitar e pensar numa abordagem. Ele divide em tipo A, B, C e D, e dentro desses outros subtipos, e o tipo A seria aquele paciente que teria uma calcificação mais baixa, na qual uma cistolito resolveria. No tipo B, no qual provavelmente uma ureterorreno semirrígida seria o procedimento realizado. E já no tipo C e D, a nítida comprovação de que um acesso combinado provavelmente seria necessário. Doutor Renato, o senhor quer falar alguma coisa? Não, aqui no nosso caso, então, só para ser bem direto, parecia que a direita tinha a extremidade distal do duplo J comprometida, classicamente, do lado direito, né? E, provavelmente, somente a extremidade proximal do cálculo comprometida. Então, seria esse tipo C, letra K, né? Enquanto que, do outro lado, o mais provável é que seria um tipo D, porque ele tinha calcificação, a tomografia no todo o corpo do duplo J e as extremidades. Então, é isso. Isso daqui serve de uma maneira de falar uma linguagem universal e direcionar, principalmente, aconselhamento do paciente e planejamento cirúrgico para saber qual que vão ser os procedimentos, né? Agora, aproveito agora, o resumo do caso está aí, pergunto para o professor Fábio, e aí, tem dos dois lados
Existe, como que você começa? Você escolhe lado direito, lado esquerdo? Tem alguma diferença, alguma dica nesse sentido? E o que você faria? Bom, esse é um problema que a gente acabou vendo mais agora, né? Já tinha duplo J calcificado e acabou aumentando mais por conta da pandemia. Infelizmente, o duplo J, por vários motivos, mas é um problema, uma doença que o urologista que causa, né? A gente que coloca o duplo J, ele não aparece lá. Então, é algo que a gente tem que fazer o máximo para evitar. E, infelizmente, por milhões de motivos, a gente sabe que isso acontece, mas é bem complexo o tratamento. A gente fez um trabalho lá no Hospital Brigadeiro, que a gente analisou 50 casos de duplo J calcificado. E a gente propôs a técnica de fazer a cirurgia em ECs com o paciente em decúbito dorsal, e a gente conseguiu resolver todos os casos de duplo J numa cirurgia. Então, todos foram resolvidos num procedimento só. A taxa de sucesso de cálculo, né, livre de cálculo, foi 70%, porque são cálculos completos também, como essas duas situações, mas a posição permitiu que a gente resolvesse os casos numa cirurgia só. Esse caso, talvez não dê para resolver numa cirurgia só, porque ele é bilateral e complexo. Qual tratar primeiro? A gente procura tratar o primeiro, o mais sintomático, então, caso o paciente tenha dor, vamos escolher o rim mais sintomático para aliviar o sofrimento do paciente. E se não tiver dor, tiver sintomático, a gente tende a tratar o mais fácil primeiro, né? Então, resolver o lado mais fácil, a gente garante um rim e depois passa para o outro. Eu acredito que nesse caso precise fazer um tratamento estagiado em duas cirurgias, né? E a gente tem, nesse trabalho, a gente publicou no Brazilian Journal, um organograma, um fluxograma de como a gente faz o tratamento desses casos. A gente começa sempre preparado, o paciente preparado para fazer um acesso combinado, no posicionamento, a posição de bias flank free, começa pela bexiga. Se é um cálculo maior que 3 centímetros, a gente já pensa em fazer um acesso percutâneo, não excluindo aí um acesso aberto, né, cálculos até maiores, mas se uma mulher a gente consegue entrar com nefroscópio, o homem é um pouco mais difícil, um acesso percutâneo. Resolve a bexiga, aí faz o acesso ureteral. Em geral, as calcificações do duplo J no ureter não são fixas, você não precisa limpar o ureter que está, o duplo J que está no ureter, a não ser que você tenha cálculos realmente, como esse caso, tinha cálculo no ureter, aí você vai tratar esse cálculo. E aí a parte renal, a não ser que seja uma massa pequena, vale a pena fazer uma punção e fazer o acesso percutâneo, porque você vai tirar mais cálculos e vai ser um procedimento mais rápido, com uma pressão mais baixa. Lembrando que esses pacientes são colonizados, como essa paciente, e muitas vezes, além de bactérias, eles têm fungos, né? Qualquer material na via excretora a longo tempo pode estar associado com fungo, que muitas vezes a gente não pesquisa. Eu já vi casos de sepse causado por fungo e que não foi pesquisado antes. Então, lembrar de trabalhar sobre uma baixa pressão intrarenal, fazendo acesso percutâneo, às vezes até precocemente, se você já prevê que vai ter isso, diminui a pressão intrarrenal e diminui uma chance de sepse também. Perfeito. O professor Marcelo fez uma pergunta aqui no chat, que você faria um DMSA obrigatoriamente nesses pacientes antes de operá-lo? Faria sim, Renato. Bom dia a todos, bom dia, Fábio. Lembro do Fábio, participei do doutorado dele, da mesa. Boas lembranças. Então, Renato, isso. Eu faria assim. Vocês colocaram aí de tratar primeiro o sintomático, é importante, mas minha visão, complementando, eu trataria primeiro o melhor, o que tem melhor função. O paciente já é meio renal crônica, tem 1,8, algum 1,4 aí. Eu trataria o melhor primeiro e sintomaticamente a gente trata o outro lado e depois o que não está tão bem, tá? Agora, se tiver a surpresa de você ter um rim sem função, evidente, você esquece aquele, você trata primeiro o que tem função, essa é a regra, e o outro você pensa até numa nefrectomia, algo assim. A gente já deparou com situações desse tipo.
Eu fico uma lembrança aqui, tudo que vocês disseram, eu acho que está plenamente conveniente, mas eu acho que o DMSA cabe bem nesses casos, porque senão se investe muito num lado que tem 10%, 12%, e vai trazer pouco efeito para o paciente. Só isso ia complementar. Perfeito. Ivan, vamos lá? Vamos ver lá. o que aconteceu? Então, a nossa proposta foi justamente pensando no que o Dr. Fábio falou, de ser sintomático, da paciente do menos complexo. Nossa meta foi realizar, então, começar com a cistolitotripsia e de maneira percutânea, para inclusive agilizar o procedimento, ter um fluxo melhor de soro, e realizar essa ureterorreno semirrígida flexível também à direita e pensando numa abordagem à esquerda. À direita, pelas imagens, parecia ser o cálculo um pouco mais fácil, na verdade o duplo J mais fácil de ser retirado, então nós fomos mais para esse lado, visto que os sintomas eram predominantemente vesicais, em hipogástrico por conta dessa massa calculosa maior. Então, aqui na cistolitotripsia, a nossa punção foi feita, então, um acesso sob visão direta, a punção, a passagem do fio guia, deixado through and through, e, assim, a dilatação. Então, tinha um cistoscópio na uretra. Isso. Estendemos a bexiga com o cistoscópio, colocamos a agulha por cima sob visão, e a gente ficou fazendo a irrigação, que a gente sabia que ia ter muito fragmento. Então, helicando por baixo, quebrando por cima, né? Perfeito. Isso facilitou, nós ganhamos tempo. Aqui, utilizamos aqui o aparelho ultrassônico para fragmentação. Já ali o Helic mostrando a retirada desses fragmentos. Veja já o duplo J ali no meio, né? Você vê lá que o duplo J já... Ficou mudo, professor. Era uma massa bem extensa e o duplo J estava ali no meio, né? Só para mostrar. Perfeito. Os dois duplos J's entrelaçados no meio desse cálculo. Aí aqui, então, depois na sequência, nós passamos os dois fio guias e subimos com a uretero semirrígida, inicialmente à direita. Aqui o acesso. Nós realizamos toda a fragmentação. Foi, assim, nos surpreendeu porque ela tinha uma calcificação intensa de todo o trajeto do ureter. Como o Dr. Fábio falou, em alguns pontos esse ureter ele era móvel, mas ao ponto que nós não conseguíamos tracionar. Nós puxamos um pouquinho esse duplo J, conforme a gente tentava tracionar, ele ficava sempre incrustado e não vinha com a nossa tração. Então nós fragmentávamos cada vez um pouco para evitar com que formassem grandes aglomerados. E na hora que nós subimos na região proximal, utilizamos depois o ureterorreno flexível sem bainha, subimos sem. Não tivemos dificuldade para subir, até mesmo pensando do calibre, né, do ureter, mas tanto o semirrígido e o flexível nós conseguimos subir paralelo ao catéter duplo J e realizar toda a fragmentação à direita. Na sequência, nós trocamos esse duplo J, passamos um novo e na sequência nós fomos para o lado esquerdo. Do lado esquerdo também tinha uma calcificação mais intensa ainda do que do lado direito, mas isso nós já imaginávamos, e tinha esse cálculo de 1,7 centímetros também no ureter médio. Nós conseguimos realizar toda a fragmentação, bastante cautelosa, não teve nenhuma lesão de ureter bilateralmente, só que por conta de todo esse trabalho que nós não imaginávamos, nós imaginávamos que ia ser difícil, mas o lado direito nos surpreendeu e foi mais difícil do que o esperado. Então, nós tivemos um longo tempo de cirurgia, então nós limpamos todo a via excretora à direita, trocamos o catéter duplo J e do lado esquerdo nós conseguimos fazer toda a extremidade distal do duplo J na bexiga, todo o ureter até o ureter proximal, que é onde se iniciaria esse cálculo coraliforme na pelve. Então, nesse dia, a gente estava com duas equipes, né? O Neto e eu. E o Neto entrou nessa parte da cistolite do lado direito e ele está aqui para comentar a cirurgia. Neto, você pode comentar alguma coisa do que aconteceu durante a cirurgia? Posso, não. Eu acho que o Dr. Fábio já tinha previsto isso. O Ivan foi descrevendo bem, Renato. Não sei se tem alguma particularidade. Eu lembro que foi um caso bem... trabalhoso mesmo, mas e a gente
tinha aquela meta de vamos fazer o lado direito mais rápido e resolver o esquerdo num procedimento só. Como o Dr. Fábio falou, a gente sabe que hoje dá para fazer isso em um tempo cirúrgico, mas ali foi mais difícil que o previsto lado direito, então a gente resolveu, vamos dizer, 70% do problema ali e optou por, no segundo tempo, voltar para fazer o acesso percutâneo à esquerda. Acho que aqui, para ser bem pontual, foi o seguinte: quando a gente fez a tomografia subestimou o grau de calcificação do duplo J. E isso que chamou a atenção, porque no nosso planejamento, o lado direito teria muito pouca calcificação. Então, a gente faria rapidamente o lado direito e partiríamos para o esquerdo. E a paciente tinha até ficado num posicionamento para a gente fazer o acesso combinado. Mas o tempo que levou do lado direito foi realmente surpreendente, inclusive a parte vesical. Ricardo, você quer fazer uma pergunta, um comentário? Fica à vontade. Sim, Renato, tem uma pergunta. Bom dia, doutor Fábio, bom dia a todos aí. Na minha pergunta só, eu não sei se eu entendi direito, o Ivan falou que que não usou bainha para fazer a ureteroscopia flexível à direita, e foi isso mesmo, e por quê? Não usamos a bainha, porque primeiro a gente limpou muito bem com o semirrígido, e o semirrígido, o ureter é muito complacente nesses casos, né? Então, passar uma bainha em cima do núcleo J, que tem calcificação, está cheio de fragmento, isso é lesão ureteral na seta, né? Então, é mais seguro você subir ao lado do duplo J sem a bainha que o ureter é complacente para evitar lesões. E aí, Ivan, qual foi o segmento? Perfeito. Então, foi, só concretizando a cirurgia, foi feita, então, uma ureterorreno semirrígida mais flexível à direita, fragmentando todo o cálculo, trocando esse duplo J, fazendo a sistolito completa e também fazendo uma uretero semirrígida à esquerda, com fragmentação de todo duplo J incrustado ao longo do trajeto e também da extremidade distal. Não foi realizada, então, a percutânea por conta do tempo cirúrgico. Essa paciente manteve-se internada e, na semana seguinte, ela tinha uma cultura sensível somente a imipenem, ficou um pouco sintomática durante os 3 primeiros dias do pós-operatório, não teve nenhum quadro de sepse. Ela manteve-se internada tratando com imipenem, e aí nós já planejamos para não perder, principalmente diante desse momento da pandemia, já estava no momento melhor, mas nós optamos por resolução do quadro quanto antes. Na segunda abordagem, então, foi proposta essa percutânea à esquerda, e aí aqui a imagem da escopia. Nós passamos o catéter ureteral, fizemos a pielografia, a paciente estava em decúbito ventral, foi feita então essa punção do cálice superior, um pouco abaixo da onde tinha essa calcificação maior da extremidade proximal do catéter, na intenção de justamente realizar a fragmentação, assim como já está descrito aqui. E esse cálculo, normalmente, ele até caiu na nossa frente, né? Então, nós fomos fragmentando tudo e na região, depois na parte mais superior do cálice, ele caiu e aí nós conseguimos fragmentar tudo. Trocamos o duplo J, fizemos uma pielografia e não havia nenhum tipo de lesão, deixamos com uma nefrostomia 16. Quer fazer algum comentário, professor? Então, tempo de cirurgia de 2 horas, sangramento mínimo também, foi stone free. Foi deixada, então, essa nefrostomia 16 frente e também o duplo J 6. Então, foi um caso complexo, com múltiplas abordagens, várias modalidades endurológicas, como esperado nos relatos desses últimos papers que a gente vem lendo, né? Então, é isso. Tem que... o bom cirurgião resolve o caso. O genial previne. Então, a gente tem que lembrar de tirar os duplo J's, né? Sempre. E isso é a mensagem do caso. Eu acho que, pelo avançado da hora, a gente poderia já para a aula do professor Fábio. Tudo bem? Vamos lá, já descompartilhei aqui minha tela. Doutor Fábio, pode compartilhar, por favor. Professor Fábio, 20 minutos. Vamos lá, então. Agora já está passando, né? Perfeito. Tá bom. Bom, eu vou falar nesses 20 minutos aí, tentar manter no tempo, falar sobre o ESIRS e um pouco do uso do ultrassom na percutânea.
O ESIRS é algo que a gente vem desenvolvendo há algum tempo e, basicamente, por uma necessidade. Eu acho que o surgimento do ESIRS, que é a cirurgia renal, intrarrenal endoscópica combinada, vem por uma necessidade da gente melhorar nossos resultados e de diminuir complicações. Eu começo com um caso, mostrando um caso aqui de um cálculo renal volumoso no rim esquerdo e com múltiplos cálculos em outros cálices. Um caso para percutânea, um GAS3. Aqui a gente fazendo a pielografia, então a gente vê cálculos na pelve e nos cálices. Quando a gente faz a pielografia, a gente se depara com essa imagem. Então, cálculo na pelve, nos cálices, esses infundíbulos estreitos, longos, finos, e cálculo em praticamente todos os cálices. Ok, a gente faz a percutânea, trabalhosa, 2 punções, e no final a gente ainda tem 2 fragmentos residuais que estão nesses cálices. Podemos fazer o que aqui? Deixar para outra situação, outro dia que a gente faz uma flexível, ou fazer mais 2 punções aqui. Então, obviamente, o ESIRS vem dessa necessidade da gente usar instrumentos flexíveis combinados com o uso do rígido para aumentar a nossa taxa de sucesso, diminuindo complicação. Aqui a gente viu uma necessidade própria do serviço. A gente fez uma análise de percutâneas realizadas lá no Hospital Brigadeiro, e a gente tem um critério de sucesso um pouco estrito de fazer tomografia no primeiro pós-operatório, fragmentos até 2 milímetros, a gente considera sucesso, mais que isso falha. Então, pacientes com cálculos mais complexos, GAS3 e 4, a gente tem uma taxa de sucesso de 44%, 24%. E a gente considerou isso subótimo. Então, a gente pensou como melhorar os resultados da percutânea, apesar de ser um serviço de alto volume, a gente achava que dava para melhorar. Então, a gente passou a estudar mais e tentar usar mais o ESIRS, que é isso, né? O Endoscopic Combining Intrarenal Surgery, que é a percutânea associada com uma ureteroscopia, que pode ser do mesmo lado ou contralateral, sendo realizada em posição supina ou em posição ventral também, na técnica de split leg, que o Ricardo e o Renato conhecem bem aqui do professor Munger. As características da ESIRS: é um uso simultâneo de equipamento rígido e flexível por via retrógrada ou anterógrada também, onde você pode, quando usado desde o início da cirurgia, visualizar o cálice da punção, olhar a punção, pegar o fio guia, tirar para fora da uretra. Com isso, você tem a diminuição da necessidade de múltiplas punções e pode tratar também simultaneamente cálculos ureterais, cálculos renais contralaterais, e tem um acesso maior de todo o sistema coletor, aumentando a chance de stone free. Isso não é algo novo, foi proposto já em 2008 pelo Dr. Scofone, publicou na European, já propondo o ESIRS como um novo padrão para a cirurgia percutânea, isso em 2008. Ele teve uma taxa de stone free em tomografia, após um procedimento de mais de 80%, que a gente considera muito bom, né? Uma taxa de transfusão de 3%, relativamente baixa, considerando casos complexos. Essa meta-análise realizada em 2017, a doutora Cecília Graco, avaliou 6 estudos, 2 randomizados, onde foi comparado o uso somente dos instrumentos rígidos com cirurgias onde era utilizado também o nefroscópio ou ureteroscópio flexível. E a cirurgia combinada teve uma taxa de 20% maior de sucesso. Então, quando a gente utiliza instrumentos flexíveis, a gente tem uma possibilidade de aumentar em 20% o sucesso, que é o que a gente queria. Então, a gente estava com sucesso razoavelmente baixo, então o uso do flexível vai aumentar a nossa taxa de sucesso, além de diminuir o número de punções, que a gente sabe que está associado com complicações e sangramento. Então, isso sugere que o uso de ESIRS tem um efeito no aumento do sucesso. Bom, quando fazer a cirurgia combinada? Toda cirurgia ou não, ela pode ser realizada desde o início, quando você passa o ureteroscópio flexível e você vai ver o cálice que está realizando a punção de uma forma bem precisa, vai puxar o fio guia para fora da uretra e vai fazer uma cirurgia, teoricamente, que sangra menos porque você está funcionando bem na punção. Outra função de você usar o flexível no começo é você pegar cálculos que estão em diferentes cálices e localizar num cálice só ou na pelve,
diminuindo a necessidade de múltiplas punções. Então, às vezes a gente começa com a flexível para reposicionar esses cálculos. E a gente deve usar ao final, isso eu acho que deve ser feito sempre que possível, para avaliar se tem cálculo residual, porque a radioscopia e a nefroscopia rígida falham bastante, e para a gente chegar em cálculos inacessíveis com os equipamentos rígidos também. Aqui um outro exemplo, a gente tem um cálculo piélico renal e um cálculo no ureter médio. A gente fez o acesso combinado, fez uma ureteroscopia semirrígida e fez uma nefroscopia, então a gente tratou o cálculo renal e o cálculo ureteral simultâneo, isso implica em você estar preparado para fazer isso e ter os equipamentos disponíveis, facilitando o tratamento numa cirurgia só. Aqui uma outra situação, que era uma paciente bem magra, que tinha um cálculo no polo superior bem alto, bem supracostal. Então, aqui a pielografia dela tinha cálculos no cálice superior, cálculos nesse cálice médio, uma anatomia complexa, bífida e um rim bem alto. A gente optou por fazer uma punção, um cálice médio e com flexível para o cálice superior. Com isso a gente diminuiu, a gente não precisou fazer um acesso percutâneo no cálice superior, que ia ser provavelmente supra 11ª, e a gente conseguiu resolver bem o caso. E isso aqui que a gente fez, então o cálice superior sendo abordado com flexível, a gente quebrou os cálculos com laser, os pedaços a gente tirou, mostrou para quem estava com nefroscópio, e aí tirou os fragmentos pelo nefroscópio. Então, essa é uma das grandes vantagens da cirurgia endoscópica combinada. Aqui uma outra indicação, que se a gente for ver, a massa calculosa não é grande, eram múltiplos cálculos renais, pequenos, de até 1 centímetro, espalhados pelos 2 rins. Olhando assim, você pensa em fazer uma flexível, a gente optou por fazer uma cirurgia combinada, onde a gente fez uma punção com um Amplatz 28, e aí com o ureteroscópio flexível, a gente foi pegando os cálculos que estavam nos outros cálices, trazendo para a pelve e tirando com o aparelho. É isso que a gente faz, chama de pass the ball. Você pega o cálculo inteiro no cálice superior, se ele passa pelo infundíbulo, você tira pelo Amplatz. Você não precisa nem fragmentar. Fizemos isso também do lado esquerdo, do lado direito, contralateral, então os cálculos estavam nos cálices, e com o flexível a gente só tirou, reposicionou o cálculo e tirou. O que daria para fazer flexível e tomaria um grande tempo e você teria que fragmentar, a gente numa punção percutânea tirou tudo, tirou os cálculos inteiros, e aqui a tomografia de controle mostrando 0 cálculos residuais, porque a gente nem precisou fragmentar nenhum cálculo. Então a gente acha que o ESIRS vai muito bem aí. Existe uma discussão de qual a forma ideal de fazer o ESIRS, se é anterógrado, ou seja, passando o nefroscópio ou o ureteroscópio pela via percutânea ao final da cirurgia, ou se por via retrógrada, via ureteral, que a vantagem seria chegar em cálculos que este aparelho via renal não chegaria. Esse é um estudo do Dr. Ghosh, de 2019, que ele fez exatamente essa avaliação. Ele fez toda a percutânea, ao final da percutânea ele passou o ureteroscópio flexível pelo rim e chegou nos cálices. E ele depois passou o ureteroscópio flexível pelo ureter e viu em quantos cálices que ele chegava e quanto de cálculo que ele achou, olhando por cima e olhando por baixo. E ele viu que o acesso retrógrado foi mais eficiente. Ele chegou em 95% em todos os cálices, contra 73% do ureteroscópio via renal, e ele achou fragmentos renais em 25%, contra 13%, ou seja, tinha quase 15% de fragmento que não ia ser identificado com a via anterógrada. O stone free, em casos complexos, deu 92% na tomografia. Então, o acesso retrógrado foi melhor do que o anterógrado, foi mais efetivo. E ele recomenda fazer sempre, principalmente no caso que o cirurgião já acha que está stone free. Se você acha que está stone free, passa o ureteroscópio por baixo, que você tem uma chance razoável de achar fragmentos residuais ainda. Bom, como é que é a nossa prática atual? Atualmente, a gente faz todas as cirurgias no Hospital das Clínicas e no Hospital Brigadeiro, na posição Bars Flank Free. Todas, eu digo, é a conduta, eventualmente, alguns casos ainda em ventral. A gente faz a punção com ultrassom e usa o raio-x para confirmar e fazer a dilatação.
Eventualmente, a dilatação pode ser só com endoscopia e ultrassom, mas a fluoroscopia está sempre presente também. E a gente faz a fluoroscopia e a nefroscopia flexível retrógrada no final da cirurgia, sempre que possível. Então, essa é a posição de Bart's Flank Free. Aqui a gente usa sempre o ultrassom para fazer a punção, a escopia está presente, e aqui o ureteroscópio flexível sendo usado ao final. Essa é a posição que a gente estudou várias posições e a gente acabou padronizando essa, que essa acaba servindo para praticamente todos os casos que a gente faz, então o residente já sabe qual que é a posição que a gente tem que usar. O Bart's, ele tem a característica de deixar o flanco livre, então a gente usa um soro de 1 litro aqui, um soro de 1 litro na nádega também, e as perneiras, assim a gente consegue acessar o rim e acessar a uretra com facilidade. Aqui a disposição da sala varia bastante, isso depende do setting que você tem, da sala, de monitores no teto ou não, mas muitas vezes a gente usa assim, um rack da percutânea na frente do cirurgião, o rack da flexível na frente do cirurgião da flexível, o C-arm entrando na diagonal ao nosso lado, então ele entra e sai, não fica atrapalhando muito a gente, e a fluoroscopia aqui com acesso para os 2 cirurgiões também. Em relação ao uso do ultrassom na cirurgia percutânea, isso foi um grande avanço para a gente, apesar de ser algo que desde 1980 é descrito, não é para ser um motivo de briga, de discussão, de confusão, eu uso ou não uso. Na verdade, o ultrassom está aí para ajudar a gente a diminuir complicação e aumentar a taxa de sucesso. Não tenho dúvida que ele deve ser usado em conjunto com a fluoroscopia, são dois métodos que a gente tem para chegar no objetivo comum, que é o sucesso e a segurança do paciente. Então, um uso de um não evita, não é contra o uso do outro, não é uma briga, é uma união de métodos. Por que eu uso ultrassom também e uso combinado? Esse é um trabalho prospectivo, randomizado, de 2017, 450 pacientes, onde a percutânea foi feita só com ultrassom, ou foi feito só a fluoroscopia, ou uso combinado. Os grupos foram randomizados, foram semelhantes. O que a gente pode ver? O grupo de ultrassom, claramente, não teve uso de radioscopia, o tempo é 0, mas o uso combinado foi 1/3 do uso só com raio-x. Então, o uso do ultrassom diminui o uso da fluoroscopia. Ótimo. Em termos de complicação, o uso do ultrassom diminui pela metade as complicações quando você usa só o raio-x. O uso combinado manteve essa diminuição. Então, ótimo, nós queremos menos complicação, queremos menos radiação, queremos menos complicação. Nós, em relação a sucesso, para casos gerais, não teve muita diferença. Só que a gente opera muito caso complexo. Aqui são os Stone, uma classificação Stone, de 7 a 9, são os cálculos complexos. E aí sim teve diferença. Quando você não usa o raio-x, na cirurgia percutânea, você acaba perdendo cálculos que você não identifica com ultrassom intraoperatório. Então, o raio-x faz parte, sim. Eu acho que ele deve estar ao final da cirurgia para aumentar a taxa de sucesso. Então, com ultrassom e raio-x, menos escopia, menos complicação e maior sucesso. É isso que a gente quer quando trata o paciente. Como que a gente faz para botar o ultrassom em uso? Primeiro, a gente tem que querer usar ultrassom. Eu usei ultrassom de forma empírica por alguns anos e eu senti que faltava alguma coisa para eu botar em prática de uma forma mais segura. Então, eu fiquei poucos dias lá na UCSF com o Dr. Tom Shi e eu pude ver aquele final, aquele refinamento final que deu garantia, deu segurança de usar de uma forma mais rotineira. Comecei a fazer alguns cursos, organizar alguns cursos de treinamento de ultrassom. E uma coisa que a gente ajudou a desenvolver um modelo para fazer o treinamento de ultrassom na bancada antes de ir para a cirurgia, e a gente viu que isso diminui bastante a curva de aprendizado, um modelo que simula com grande precisão a via excretora. Isso ajuda bastante no treinamento dos residentes, de quem quer aprender ultrassom. Aqui algumas dicas que eu digo básicas para usar ultrassom, não vou mostrar em detalhes isso, a gente não tem tempo, mas eu digo que a gente precisa aprender 5 botões nesse aparelho todo para usar ultrassom. O primeiro é fácil, é ligar o aparelho. Então, quando a gente liga, tem que lembrar, tem esse botão e às vezes um botão atrás. Tem gente que já para aí e foge do aparelho. Não, é simples de usar. O
Segunda coisa, a gente tem que definir o probe que nós vamos usar, e para a cirurgia percutânea a gente sempre usa o probe curvo. Aqui a gente seleciona o probe que a gente quer usar. Terceiro é o ganho. O ganho é quanto que vai estar clara a tela, né? Quando o aparelho tem esses botões aqui, é esse que a gente vai deixar, e geralmente a gente deixa no meio, depois a gente pode ir regulando, mas aí você vai procurar aqui esses botões, saber que tem que usar o ganho. Quarto é a profundidade. Então, tem o botão Depth, que em geral fica aqui, é quanto que o ultrassom está enxergando na tela. E aí, no lado da tela aparece 10 centímetros, 15, 20. Em geral, a gente começa com 15 centímetros. E depois a gente vai escolher o modo, que vai ser o Doppler, vai ser o modo B, 2B. Então, a gente usa o modo B, ou às vezes aparece escrito como 2D. Então, com isso, a gente consegue usar ultrassom, a gente não precisa ser especialista, a gente não precisa fazer medições. Claro, você pode depois aprender outros recursos, mas com isso a gente tem a possibilidade de usar ultrassom de forma imediata. Aqui é só para ilustrar um caso que a gente foi fazer uma percutânea, eu não estou com a escopia aqui, o técnico não vinha, estava sendo usado a ultrassala, paciente anestesiado, a gente fez a punção, claro, um rim favorável, bastante hidronefrótico, mas o ultrassom, às vezes, ele resolve alguns problemas para a gente também. E aqui a gente fez uma função que foi visível, facilmente a gente consegue identificar a ponta da agulha. E aqui a gente não tem a menor dúvida que a gente está acessando aqui um cálice posterior e está dentro da via excretora de uma forma rápida, segura. E aí a gente pode dar prosseguimento na cirurgia. Então, aqui é só para exemplificar e mostrar que o ultrassom pode ser usado com um pouco de treinamento, não é um treinamento complexo, mas, claro, toda a técnica envolve um aprendizado, uma curva de aprendizado. Bom, como conclusão em relação ao ESCIRS, ele vale a pena em relação de custo-efetividade? Ele melhora em 20% a taxa de sucesso. Nós não temos estudo de custo-efetividade para ver se realmente essa impressão que a gente tem se transforma em custo realmente, de evitar uma nova cirurgia, exames, etc. Aparentemente, sim. Para a realização de ESCIRS, o mais importante é mudar a mentalidade, é ter, desde o início da cirurgia, que você vai fazer isso. É diferente de, ao final da cirurgia, putz, vamos fazer a flexível ou não. Não, a flexível faz parte da cirurgia. Isso tem que ser já programado com antecedência. Você tem que ter o aparelho disponível, posicionamento adequado, os materiais têm que estar ali, né, para você fazer ao final. Então, você precisa botar, não, a cirurgia é uma ESCIRS, não é só uma percutânea, principalmente nos casos complexos, esses cálculos, quando existem cálculos pequenos, em diversos cálculos, somando uma massa total grande, quando tem uma previsão de múltiplas punções, né, e para checar cálculo residual ao fim da percutânea. Claro, se você fez uma percutânea, sobrou um cálculo de 2 centímetros que você vai abordar em outro dia, você não precisa fazer a flexível. Mas se você acha que aquela percutânea está stone free, esse é o caso ideal para você fazer uma flexível no final, porque você tem 20% de chance de achar pequenos cálculos residuais. Com isso, a gente aumenta a taxa de sucesso e diminui complicações. E a gente considera que é o método ideal para tratar os cálculos coraliformes, visando um aumento de sucesso. Já em relação ao ultrassom, ele sim diminui complicações, diminui a radiação. O treinamento teórico-prático é essencial, como qualquer técnica, porém, ele não é algo difícil de usar. E depois que a gente começa a usar, tem que usar em toda a cirurgia. Nem que seja só para checar a janela, ter uma segurança de que você não vai pegar nenhuma alça no meio do caminho. Então, a gente vai se acostumando com o ultrassom. Esses são os 5 comandos básicos: ligar, escolher o probe, modo 2D ou B, o ganho e a profundidade. E a gente recomenda manter a técnica combinada com ultrassom e fluoroscopia, pensando numa taxa de sucesso e ajudar no início da curva de aprendizado. Se o ultrassom não está indo, você tem a fluoroscopia lá. Queria só fazer um anúncio que hoje nós vamos ter mais uma edição do STEP, que é um webinar que a gente faz às 20 horas, através desse site, step.com.br. Hoje a gente vai falar de prostatectomia radical, robótica no câncer de próstata oligometastático e aplicação de testes genéticos. Agradeço muito a oportunidade, foi um prazer falar com vocês da Unicamp. Realmente é um prazer e uma honra participar da reunião de vocês. Muito obrigado. Fábio, muito obrigado. Uma aula sensacional. Eu acho que uma aula que está todo mundo querendo fazer perguntas aqui, mas eu acho que realmente essa questão da tecnologia e treino
só vem administrar ou acrescentar sucesso à assistência do paciente. Então, eu acho insegurança. Então, eu não sei como perguntar ao professor Cássio, eu acho que a gente está bem avançado na aula, ou na hora. Acho que nós temos tempo aí para 2 perguntas. Perfeito. Acho que o Ricardo levantou a mão. Ricardo, quer fazer uma pergunta? Então, ô Fábio, eu quero sim, Renato. Ô Fábio, qual que é o meio, qual que é a sua sugestão meio mais prático aí de começar a usar ultrassom? Começar com curso, eu sei que você tem um curso lá na USP, tentar pedir auxílio de colegas radiologistas para começar a manipular o aparelho. Na prática, o que seria a sua sugestão para os residentes que estão saindo de formação, ou para nós que já nos formamos há um tempo e ainda não implementamos na prática clínica? Obrigado, parabéns pela aula, viu? Muito obrigado, Ricardo. Bom, tem que ter assim, vocês têm um ultrassom disponível no centro cirúrgico, no ambulatório. Eu acho que primeiro vem a curiosidade, pegar o aparelho, ligar, vai testando, sinceramente. Esses botões você começa a ter imagem renal, começa a ter conhecimento com o aparelho. Os radiologistas, você tem que achar um amigo, porque eles têm um pouco de receio em ensinar isso para a gente. Infelizmente é isso. No setor das clínicas é quase proibido ensinar um urologista a fazer. Então a gente teve que aprender sozinho e depois aprender fora, né? Eu acho que o ensino do ultrassom deveria ser obrigatório na residência. O residente de urologia tem que andar com ultrassom no bolso. Assim como o clínico tem um estetoscópio, o urologista tem que ter um ultrassom portátil. Isso tem que ser usado. Faz muita diferença no cuidado do paciente. Nós temos um curso que a gente faz no Einstein, 1 ou 2 vezes por ano, a gente fez o último no mês de agosto. No Congresso Brasileiro vai ter um curso teórico que eu vou dar junto com o Fábio Sepúlveda. A gente vai falar de ultrassom. Na EWA tem cursos de ultrassom, o Dr. Tom Shi fez esse ano também. Então, existem os cursos práticos, né? Falta curso, acho que ainda tem uma necessidade maior, mas vem muito da curiosidade, cara, de começar a mexer esses comandos básicos, botar na sala, deixa eu ver o cólon, deixa eu ver o fígado, deixa eu ver o rim, né? Os modelos que a gente usa ajudam muito. Então, se você tem um modelo para treinar ultrassom e treinar punções, você vai ganhar muito tempo na curva de aprendizado também. Então, não existe um ensino formal nas residências, e acho que deveria ter. E vamos lá, juntar curiosidade, vamos pegar o aparelho do anestesista do centro cirúrgico, vamos ver, se habituar às imagens, ao aparelho, treinar com modelos, e a gente consegue avançar e fazer o uso na prática. Eu acho que precisa, faz parte do ensino do urologista hoje. Ô, Fábio, deixa eu fazer uma pergunta prática. Vamos supor, você está com um paciente fora do mundo Sistema Único de Saúde. Como é que você programa uma ERCIS hoje, em termos de autorização de convênio? Eu acho que isso aí é uma questão que é muito difícil eu conseguir, por exemplo, ter lá todos os materiais ok pela companhia, planejamento, 2 vídeos, isso é muito difícil. Como é que você faz isso no seu dia a dia? Olha, Renato, a pergunta é super importante e válida, mas eu vou te dizer que na minha experiência de operar aqui em São Paulo, em hospitais privados, eu nunca tive nenhum problema de negativa de autorização. Eu peço paciente com cálculo renal complexo, com o intuito de evitar múltiplas punções ou cálculo residual, vou fazer um acesso combinado via renal e via ureteral. Para isso, eu preciso de material de percutânea e de ureteroscopia flexível. Peço autorização para uma nefrolito percutânea, ureterolito flexível a laser e colocação de duplo J. Peço os materiais que preciso e só. Vou te falar, eu nunca tive problema de não autorizar um material. No centro cirúrgico, eu peço ultrassom, primeira coisa, eu peço uma sala grande. 2 racks, ultrassom, laser, radioscopia. O pessoal já fica meio louco comigo, mas tem que ter uma sala grande. Dá para fazer com um rack só? Dá. Você não vai fazer simultâneo 2 visões. Você faz de um, depois você troca, faz do outro, depois você volta com a câmera. Você pode usar um rack só. Mas em termos de material, sinceramente, eu nunca tive problema, não. Tá? E os resultados que a gente tem são muito bons. O paciente vai embora no dia seguinte, muitos eu tomo no primeiro PO e vê que está livre, então, sinceramente, está valendo a pena, tá? Obrigado, Fábio.
Professor Cássio? Não, acho que nós não temos mais nenhuma pergunta, a reunião realmente foi muito boa, eu agradeço novamente aí a participação do Fábio, ótima aula. A questão do ultrassom, realmente, nós atualmente utilizamos já o ultrassom no Hospital das Clínicas para guiar as nossas nefrostomias percutâneas, né? Isso já é utilizado há mais de 5 anos, às vezes com o radiologista junto, às vezes sem o radiologista, então não creio que seja um problema no nosso sistema público. No sistema privado, aí realmente existem as outras questões. Né? Eu agradeço aí ao Renato, a organização, convido a todos, então, para a nossa próxima reunião, na semana que vem, que terá como temática temas aí de urologia feminina, melhor dizendo. Tá ok? Muito obrigado, bom dia a todos e bom trabalho. Obrigado, Fábio. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, bom dia. Parabéns pelos casos, estavam ótimos. Grande abraço. Até mais. Oi, Ivan. Obrigado, cara. Muito bom.